Boa noite, graça e paz. Vamos abrir, irmãos, a palavra do nosso Deus, Eclesiastes no capítulo 7. Eclesiastes 7, nós vamos caminhar do verso 1 até o verso de número 14. Eclesiastes capítulo 7, do verso 1 até o verso 14. Uma alegria mais uma vez estarmos juntos nessa nossa terceira programação de domingo, levando em conta que tivemos o culto às 9, escola bíblica. Hoje, numa manhã que nos trouxe não só informações, mas alguns desafios a respeito da Igreja de Cristo e de como vários irmãos nossos têm passado por momentos tão difíceis, a necessidade de nós lembrarmos da Igreja que é perseguida, e que podemos assim dizer, irmãos, que vai continuar sendo até o final, não é? Muitos têm, de fato, sofrido e não tem sido pouco. Eclesiastes capítulo 7, irmãos, do verso 1 até o verso 14. Fica aí com a sua Bíblia aberta que nós vamos seguir até este texto. Diz assim a palavra do Senhor: A boa fama é melhor do que um bom perfume. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isso é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria, havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é quem nos ensina, o Senhor é quem nos instrui, o Senhor é quem nos transforma. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem fez todas as coisas. E como é difícil nós olharmos a vida na perspectiva do Senhor. Esse é um grande desafio para a nossa vida cristã, onde não poucas vezes nós nos sentimos desencorajados porque nos deparamos com momentos tão difíceis, tendo que enfrentar situações tão tristes, enfermidades, assaltos, sequestros, assassinatos, doenças, tantas coisas, ó Deus, que nós estamos sujeitos aqui nesta vida debaixo do sol. Situações essas, se nós não realmente confiarmos no Senhor, no teu cuidado, na tua soberania, e cremos realmente num Deus presente e providente, nós podemos, ó Deus, realmente nos distanciar das veredas da vida. Então, obrigado pela tua palavra que nos instrui. Fala aos nossos corações nesta noite. Nós te suplicamos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, e para a glória do Senhor Jesus, de maneira que, indiferente das circunstâncias de nossas vidas, sejam vivenciando um momento difícil no atual momento, seja, quem sabe, como pode ser o caso de alguns, vivendo talvez o melhor da vida, ao passo que outros talvez estejam vivendo um dos momentos mais tristes. Mas que indiferente se o momento seja bom, seja ruim, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ministre nos nossos corações e nos fortaleça e nos abençoe. No nome de Jesus, amém.
Irmãos, que assunto delicado o que nós iremos tratar aqui hoje. Delicado porque nós passaremos, talvez, pelos maiores dilemas da vida humana. Não é fácil enfrentar determinadas situações, não é fácil ter que lidar com determinadas situações, não é fácil tirar leite de pedra, não é fácil fazer do limão uma limonada. Difícil, não é? Mas esse texto tem algumas coisas bonitas a nos ensinar. Emílio Garófalo escreveu um livro chamado Isto é Filtro Solar. E quando ele comenta esse capítulo, eu achei muito bacana, e eu vou me valer aqui da sua introdução e do seu comentário. Ele diz assim: que é melhor, sorvete de chocolate ou de morango? Eu prefiro de flocos. Picolé de limão mata mais a sede do que Sprite? O que vocês acham? O que você recomenda? O que é melhor? Água fria ou água gelada? Quem se aventuraria numa água morna? Não dá. Faz vômito, não é? O que é melhor para curar soluço? Vamos às mandingas. Não é? Susto? Água ou pó de mico? Colherada de madeira? Tem essas coisas. O que é melhor? Ford ou Chevrolet? Ah, pastor, Volkswagen. Nada. Vamos modernizar. BYD. Não é? Que cidade é melhor? Uberaba ou Berlândia? Para não arrumar problema, quero dizer que as duas ficam em Minas Gerais. Que estado é melhor? São Paulo? Minas? Rio Grande do Sul? Ah, Gramado. Não é verdade? Ou Fortaleza, sol 365 dias por ano, ninguém usa roupa de frio, coisa boa, o sol brilha o ano inteiro. Que cidade, irmãos, nós recomendaríamos? Rio Grande do Sul ou Rio Grande do Norte? Rock dos anos 70 ou rock dos anos 80? Ferrari ou Lamborghini? Ficaria feliz com qualquer das duas. O que é melhor? Pastel ou pão de queijo? Briga boa. É boa. Manteiga ou margarina? Já está começando a me convencer que a manteiga não é tão boa assim. Eu não entendo. Eu não entendo. Diz que a margarina não é tão ruim assim como parece. Mas, enfim. O que é melhor, irmãos? O Android ou o iPhone? Depende, né? Alguns poderiam dizer. O que é melhor, irmãos? Churrasco ou feijoada? Coca ou Pepsi? O que é melhor, irmãos? Morrer rápido ou devagar? O que é melhor? Morrer numa cruz ou no incêndio? O que é melhor? Uma vida sem sofrimento ou uma vida de sofrimento? O que é melhor? Festa de aniversário, de casamento ou um velório, um enterro? O fato é, meus irmãos, que nós estamos o tempo todo, às vezes, tentando apresentar o que é melhor do que o quê. E essa ideia do que é melhor, ela surge do que vem aí no verso de número 12. Olha para você ver que ele diz assim: pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? O verso 12, ele faz uma pergunta: o que é bom? E a partir do verso 1 do capítulo 7, o pregador aqui ele vai então procurar mostrar o caminho daquilo que é melhor, daquilo que é mais favorável. Ele não vai falar de coisas tão palatáveis, mas ele vai fazer com que a gente olhe pelas coisas difíceis que nós enfrentamos e tirando dela coisas boas para a nossa vida. E no verso 13 e 14 ele vai explicar por que nós devemos olhar as coisas na perspectiva correta. De modo que o verso 13 e 14 parece que ele funciona como uma espécie de um pivô de todo este capítulo, pegando aí
do capítulo 6 e indo até o verso 1 do capítulo 8. Ao preparar esse sermão, meus irmãos, eu fiquei levantando alguns questionamentos, porque o texto ele toca em assuntos que são muito sensíveis. O texto ele vai falar de desafios que nós enfrentamos, de coisas com as quais nós estamos lidando o tempo todo, porque não existe ninguém que está aqui que não teve que lidar com a questão da morte. Todos nós temos que encarar isso. É um parente, é uma amiga, é um vizinho, é um colega de trabalho, não tem como nós fugirmos dessa realidade. E o que dizer da mágoa? E o que dizer dos ressentimentos que nós estamos? A casa do luto. Quem é que não necessita de repreensão? Quem é que não tem que lidar com adversidade, com dificuldades, momentos difíceis da vida? E então o pregador ele vai procurar mostrar para nós que nós devemos encarar a vida com a perspectiva correta e não importa qual seja as circunstâncias da vida, nós devemos ter uma leitura coerente, bíblica, teológica a respeito dos acontecimentos. É por isso que a expressão bom ou melhor, sabe quantas vezes ela aparece nesta parte das Escrituras? 11 vezes. 11 vezes. A palavra sábio ou sabedoria 6 vezes. Coração aparece 5 vezes. O tolo 4 vezes. Tristeza ou raiva por 3 vezes. E o riso ou casa de luto 2 vezes cada. E aqui, meus queridos, não é difícil de nós perguntarmos o que o sofrimento foi capaz de proporcionar, ou talvez, colocando no tempo presente, o que o sofrimento tem proporcionado a você. Se você já passou por ele, a pergunta é, quais as sequelas que ele deixou na sua alma? Quais as sequelas que ele deixou no seu coração? Que lições o sofrimento foi capaz de proporcionar à sua vida? Pastor, nenhuma. Me amargurou, me entristeceu, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Ele fez de você uma pessoa mais quebrantada, mais crente, temente, humilde, fervorosa, ou o sofrimento abalou a sua fé? A morte de uma pessoa querida, uma situação que você não experimentava. De modo que nem sempre, irmãos, é fácil nós lidarmos com situações como essas, nem sempre é fácil nós termos que fazer escolhas. E nesse sermão de hoje nós vamos tentar aprender aqui a respeito do que nós devemos fazer diante de situações difíceis da nossa vida e por uma razão ilógica. Uma razão ilógica. É que as coisas melhores nem sempre são as melhores coisas aos nossos próprios olhos. É interessante isso. As coisas melhores nem sempre são as melhores coisas aos nossos próprios olhos. É muito fácil. O que é bênção para nós? Bênção é alegria. O que é bênção para nós? Bênção é saúde. O que é bênção para nós? É provisão, é dinheiro no bolso, é saúde para dar e vender. O que é bênção para nós? É dispensa farta. O que é bênção para nós? Conta bancária gorda. O que é bênção para nós? Paz no coração, em paz me deito e logo pego no sono. O que é bênção para nós? Família toda servindo a Deus. O que é bênção para nós? É passar 25 anos de casado, 1 ano, 2 anos, 3 meses, não importa quanto, sem brigar. Amém, irmãos? O que é bênção para nós? É aquele almoço maravilhoso, não é? Aquele frango fritinho, aquela tulipinha na airfryer, não é? Ou aquela panceta, quem sabe? O que é bênção para nós, irmãos? E bênção pressupõe tudo que há de bom. É muito difícil a gente, num momento tão difícil da vida, a gente dizer, olha, não tem sido fácil, os dias têm sido sombrios, as noites têm sido longas, mas eu posso dizer uma coisa para você, como que Deus tem abençoado a minha vida. Isso é muito difícil a gente ouvir isso. Porque para nós, o conceito de bênção, de felicidade, ele, às vezes, irmãos, ele vai apenas numa via de mão única. E esse texto está aqui para nos ensinar o contrário. E é por isso que a gente precisa, à luz do que foi perguntado no verso 12, o que é bom? Salomão vai tentar explicar então.
diferentemente do que a gente pensa, diferentemente do que a gente imagina. Ele vai dar uma série de provérbios. Até o verso 12 são provérbios. Muito parecido com o que está lá em Provérbios. E no verso 13 e 14, ele vai dar aquela cereja do bolo, não é? Talvez seria melhor a gente começar do 13 e 14 e depois voltar do 1. Faria mais sentido, não é? Homileticamente falando, porque ele vai falando de Provérbios, depois o 13 e 14 é que tem ali um conceito teológico que vai realmente embrenhar de graça e de soberania tudo que ele acabou de falar. Se você entender o verso 13 e 14 e aplicá-lo à sua vida, tudo que está do verso 1 até o verso 12, você vai colocar essa lente, você vai colocar o 13 e 14 diante de tudo que ele falou antes, você vai ter uma perspectiva correta da mágoa, da morte, do sofrimento, de tudo quanto é situações difíceis da vida. Vejamos então, irmãos, o que esse texto tem a nos ensinar, e eu quero falar sobre isso. Quando Deus ensina através da dor. Quando Deus ensina através da dor, tem 3 coisas que eu quero tirar e compartilhar com os irmãos. Eu me lembrei do que Davi, no Salmo 119, eu acredito que foi Davi que compôs o Salmo 119, quando ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. E ele diz mais: antes de ser afligido eu andava errado, mas aí ele diz: mas agora eu guardo a tua palavra. Davi aprendeu, Davi tirou lições positivas do sofrimento, o que nem sempre nós fazemos. E por que nós não fazemos? É porque nos falta, irmãos, aquilo que ele vai ensinar no verso 13 e 14. O entendimento correto. Quer ver uma outra coisa difícil da gente lidar com ela? Normalmente o sofrimento está muito associado a quê na nossa vida? Pecado, desobediência, transgressão da lei de Deus. Quando o Antigo Testamento fala de sofrimento para o povo judeu, ele sabia, nós quebramos a lei. Fizemos o que é mal diante do Senhor. É por isso que Deus está nos punindo, é por isso que Deus está nos castigando. Nós transgredimos a lei de Deus. De modo que nós dificilmente tiramos essa perspectiva. Se as coisas não estão acontecendo, se a gente não está desfrutando, se a gente não está comendo do melhor dessa terra, é sinal de que nós estamos o quê? Em pecado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que vive sem pecar debaixo do sol? Só Jesus, disse Samuel. Só Jesus viveu sem pecar. De modo que nós, às vezes, estabelecemos um padrão de justiça que ele não é bíblico. Todos nós transgredimos, todos nós pecamos. De modo que nós precisamos ter uma perspectiva correta das coisas. E esse texto vai falar um pouco a respeito delas. Vamos então, o que o texto tem a nos ensinar. Temos aí então do verso 1 até o verso de número 12, irmãos. Ele está falando sobre as dificuldades da vida. Então nós vamos dividi-lo aqui em 2 partes. Do verso 13 a 18, nós não vamos entrar, nós vamos até o verso 14. Ele fala sobre a necessidade de nós aceitarmos a prosperidade e a adversidade como sendo provenientes de Deus. E do verso 19 até o verso 29, ele diz: não espere encontrar justiça ou sabedoria no mundo perdido. Então ele vai mudar a nossa maneira de olhar a vida, de olhar os acontecimentos, de ter uma perspectiva correta das coisas que acontecem, e eu espero com esse sermão de que a gente consiga ter um pouquinho de paz e quem sabe se sentir menos culpado, menos injustiçado e assim por diante. A primeira coisa que eu quero aqui pensar com os irmãos está aí do verso 1 até o verso de número 6. O sofrimento pode nos ensinar muito mais do que os momentos de celebração. É curioso que o pregador, ele começa do verso 1 falando sobre a boa fama é melhor do que um bom perfume. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Eu quero, primeiramente, irmãos, do verso 1 até o verso 4, eu quero agrupar o que está aqui. Eu quero pensar que o texto está nos ensinando sobre talvez aquilo que é o ápice do sofrimento humano. O que é? A morte. Por várias vezes ele está falando da morte, ele está falando do luto, então eu acho que ele vem aí numa sequência de informações tentando mostrar uma coisa só. Então veja, ele fala do verso 2, a casa do luto. Depois ele diz que
O coração dos sábios está na casa do luto, no verso de número 4. Então, veja bem, nos primeiros 4 versos, o pregador procura focar naquilo que as pessoas mais procuram evitar: a morte. A morte. A gente tem medo, a gente não quer passar por ela. A gente, não sei você, mas vira e mexe, a gente é obrigado a pensar nela. Eu, enquanto pastor, o tempo todo eu estou tendo que ir num velório. Seja de gente da igreja, seja de pessoas ligadas às pessoas da igreja, não dá para a gente se desvencilhar. E não tem como. Eu estou ali pregando, está ali um corpo estendido, eu fico pensando, vai chegar uma hora que esse negócio vai mudar. Não é assim? Vai chegar uma hora que não vai ser você, rapaz, que vai estar pregando, você vai estar ali esticadinho, não vai estar vendo, não vai estar sentindo. Eu queria ser igual o Ghost, do outro lado da vida, ficando ali espiando para ver a reação das pessoas. Isso aqui, parece que ele está sorrindo, ele ficou feliz com a minha morte, aquele miserável. Aquele ali eu sabia. Olha, nossa, não é possível um negócio desse. Olha, contando piada no meu velório, que coisa terrível. Não tem ninguém chorando, não tem ninguém... Olha só que falta de consideração. Os presbíteros, tudo ali celebrando, os diáconos, todo mundo, os membros. Já pensou? Misericórdia, né, irmãos? Não, né? Melhor não. Melhor não. Ou todo mundo chorando, falando assim, nossa. E eu que achava que não era tão, né? Mas veja, irmãos, a gente é obrigado o tempo todo a pensar nesta realidade. Então, o pregador começa, assim como a boa fama é melhor do que um unguento precioso, assim o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Que comparação assim estranha. Por que ele chama a atenção para esse aspecto ao dizer que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? Por que a boa fama é melhor do que o bom perfume? Evidentemente que Salomão está dizendo que um bom perfume você pode comprar com dinheiro, mas o caráter você não compra, o caráter não está sendo vendido em bancas, em perfumarias. A essência do caráter humano não se adquire com dinheiro, não se adquire com recursos, leva tempo para se construir uma vida de caráter. Mas ele associa a questão do nome à questão da morte. E aqui que está a questão para a gente entender por que ele fala que o morrer é melhor do que o nascer. Ele está fazendo aqui uma comparação muito interessante, irmãos, porque quando ele fala do dia da morte, ele não está falando da sua própria morte. Não é esse o caso, mas da morte de uma outra pessoa. Ele está ensinando aqui algo muito interessante que a gente nem sempre para considerar. Ele está ensinando que a morte de alguém, embora seja dolorosa, pode proporcionar mais crescimento em sabedoria e maturidade espiritual do que a euforia que nós sentimos no nascimento de uma criança. E a pergunta é, por que ele está fazendo essa comparação? Por que ele está invertendo as coisas, dizer que é melhor a morte do que o nascimento? Porque ele poderia começar com o nascimento, que é mais celebrativo, e hoje, irmãos, o negócio do chá, revelação, hoje está virando um negócio de cinema. Irmãos, é um negócio assim, eu sou da época mais primitiva da coisa, não é? Nada de foguete, avião a jato voando, não é? Vulcão entrando em erupção, essas coisas todas, nada disso. É menino. Oh, glória a Deus, benção. É menino, oh, que maravilha, nada. Não tem uma foto, não tem nada. Meu bem, nada. Os 2 mineirinhos, tadinho, fizeram nada, não tem nem aquele negócio lá, a fumacinha subindo assim, rosinha, nada, não tinha ninguém, nada, só ligando para a família, ó, menina assim. Oh, que legal. Hoje, fala sério, é um evento, não é? É um evento, e eu já vi tragédias acontecer. Teve cara que não gostou do que viu. Esperava uma coisa e veio outra. Ficou com raiva. Eu vi um pai que ficou com raiva, saiu assim, não queria que fosse menina, queria um menino, ficou chateadinho. Então esse negócio tem que ser combinadinho antes, porque pode dar ruim, viu? Então os mais novos aí, quando vocês forem inventar uma coisa, combine antes,
Tá certo? Não importa, vamos celebrar, vamos ficar felizes, pelo menos vamos fazer de conta, né? Para sair bonitinho na foto ali, para não ter problemas. Mas olha que interessante, ele começa numa ordem invertida, falando primeiramente da morte, para depois falar do nascimento. E associando essa questão ao bom nome. É essa comparação que ele está fazendo. Mas por que ele está dizendo isso? Veja, meus irmãos, este verso precisa ser entendido no contexto da reputação. Olha que curioso é a Escritura. Ele está falando do dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, comparado à boa fama. Tá certo? Vamos nessa linha de entendimento para você ver o que ele está querendo dizer. Por que é melhor a morte do que o nascimento? Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: alguém que passou a vida cuidando do seu nome, zelando pela sua reputação, ele vai morrer e o testemunho que se tem é ok. Nossa, que homem maravilhoso, que coisa, que abençoado foi esse homem, sujeito de caráter, íntegro, etc. É um Jó da vida. A sociedade inteira reconhece, mas ele vai dizer, aquele que está nascendo vai ter que lidar com todas as adversidades, vai ter que lidar com todas as dificuldades, vai ter que passar por todos os reveses possíveis. Ele diz, a morte, ela impede a reputação de ser maculada. É mais ou menos isso que ele está dizendo. A morte impede a pessoa de vivenciar momentos difíceis. E eu fiquei pensando, e é verdade, a gente se surpreende quando a gente ouve que determinadas pessoas se corromperam. A gente diz, não é possível. Sujeito tão honesto, tão trabalhador, entrou na política, se vendeu, não é possível. Logo na política, não pode, não combina corrupção com política. Não dá certo. A gente está tão acostumado com a honestidade que quando a gente ouve falar que o sujeito se corrompeu na política, a gente fica de cabelo em pé. A gente diz, não. Isso acontece na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia, na Inglaterra, mas no Brasil não. Nosso país é tão íntegro, é tão maravilhoso, os nossos políticos, o nosso povo. Parece que Salomão ele está chamando a atenção aqui para esse aspecto de que alguém que morre cultivando um bom nome, zelando pelo seu bom nome, ele está agora impossibilitado de ter a sua integridade moral contaminada, maculada, manchada. Quer ver como que esse negócio é difícil? Um dia eu ouvi um pastor dizendo assim, imagine você, um jovem, vamos imaginar, o Edinaldo, 52 anos, crente, morreu. A gente diz, nossa, mas 52, e ele que queria 100, foi cedo demais, não é? Mas imagina se a gente pensar assim, o Edinaldo com 52 anos desandou na vida. Eu vou passar o resto da minha vida ofendendo a Deus, eu vou passar o resto da minha vida falando contra Deus, eu vou passar o resto da minha vida pecando contra Deus, eu vou passar o resto da minha vida insultando a Deus. Parece que isso a gente não leva em conta. Uma pessoa morre com 20 anos, a gente diz, foi cedo demais, morreu crente. A gente não pensa assim, rapaz, um homem morreu crente. E se ele passa o resto da sua vida em pecado, ofendendo a Deus, insultando a Deus, parece que isso não é levado em conta. Parece que é mais ou menos isso que o pregador está dizendo. Parece que é sobre isso que ele está ensinando. O que o versículo está ensinando é que a reputação adquirida e sujeita ao longo da vida só pode ser assegurada e perpetuada na morte. Uma pessoa que tem um bom nome, a morte deu a ele a chancela. Morreu tendo um bom nome, está agora impossibilitado de fazer o quê? De sofrer as perversões, as corrupções da vida. Olha que leitura interessante, né? A gente não pensa assim. Ele agora está livre, não está sujeito mais aos pecados, não está sujeito mais às tentações, não está sujeito mais a ter a sua integridade afetada, manchada, maculada. Parece que é disso que o pregador está dizendo. A morte evita a possibilidade da reputação ser manchada, maculada, comprometida, ao passo que quem está vivo ainda está debaixo das possibilidades das corrupções, dos erros
e daquilo que certamente será lembrado até mesmo após a morte dessa pessoa. A gente lembra, irmãos, com muita facilidade, de pessoas que passaram por essa vida e mancharam a sua reputação. Morreram, mas ainda hoje eles estão falando para a gente. Salomão está invertendo essa ordem, está dizendo, olha, quem está nascendo... E aqui eu fiquei pensando, meu Deus, a gente tem que tomar cuidado, porque o povo hoje tem tanto medo de ter menino. A gente fala um negócio desse, você vai dizer, está vendo? A Bíblia está dizendo, é melhor não ter filho mesmo, porque nesse mundo mal do jeito que está, a gente está contribuindo para que ele não esteja sujeito às mazelas dessa vida. Não é disso que o texto está dizendo. Calma, viu, irmão? Não está querendo dizer que você não deve ter filho, que você jamais deve ter filho, porque o mundo está mal. Não, não é disso. Ele está chamando a nossa atenção para esse aspecto de que quem está nascendo vai ter que conviver, vai estar sujeito a todos estes problemas. Então ele está dizendo que o dia da morte, ele marca o fim do sofrimento e não está mais sujeito às lágrimas neste mundo presente, ao passo que quem está nascendo está apenas iniciando a sua vida num mundo de lágrimas, de opressão e de corrupção. A gente não olha a vida nessa perspectiva, e é por isso que ele vai dizer que é melhor a gente ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Então, a vida, ele diz aqui, tem a vida tem muito menos a nos ensinar. Ele diz, a morte parece que tem mais. A gente, quando vai num velório, a gente fica refletindo, cara, eu preciso resolver, eu não posso ficar perdendo tempo com coisas banais, a vida é passageira demais. A gente vai num velório de alguém de 20, de 30 anos, de 35 anos, de 40 anos, de 10 anos, ou seja, a gente enfrenta tudo quanto é situação, não tem como a gente fugir desta realidade, e é por isso que ele continua nessa sequência, né? Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete. E por quê? Ele responde, porque naquela se vê o fim de todas as pessoas. E olha o que ele diz, e que os vivos, do verso 2, o tomem em consideração. Olha o conselho que o pregador está dando aqui. Então veja, irmãos, o que é melhor? Ir a uma festa de casamento ou a um sepultamento? É lógico que a gente quer ir num casamento. Aliás, faz tempo, hein, que a gente não vai. Só não orar para o povo casar aí, irmão, em nome de Jesus. Aí. Vontade de comer lá os docinhos. Não é? É bom uma festinha de casamento de vez em quando. Certamente, queridos, que nós optaríamos por ir a um casamento. Por maior que seja a certeza de que iremos morrer, o certo é que não gostamos de pensar nisso. Nós até evitamos tocar nesse assunto. Mas não tem como fugir dessa realidade, ela está aí, e nós temos que encará-la, não é? Quando nos deparamos com um velório de um irmão, de um familiar, de um amigo, o tempo todo nós estamos sendo convidados a atentar para a brevidade da vida, para a transitoriedade da vida. E ele então vai dizer que os vivos atentem-se para isso. Olha que coisa interessante. O Salmo 90, verso 12, o salmista disse assim, ensinando o povo de Israel a orar. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Porque é no funeral, meus irmãos, que somos confrontados com a realidade da morte que pode nos levar a contar cada dia ao invés de nós desperdiçá-lo. É no funeral. E isso nos leva a valorizar cada dia, cada momento. Nesse livro do Emílio Garófalo, na parte final dele, ele fala sobre o último momento. E ele diz, vai chegar uma hora que vai ser o último encontro. Vai ser o último abraço. Vai ser a última vez que você vai sentar à mesa para almoçar, para jantar. Vai ser a última vez que você vai responder uma mensagem. Vai ser a última vez que você vai comer uma comida no restaurante. Mas você vai fazer tudo isso sem saber que é a última vez. Mas vai ser a última vez. E a gente não vive como se fosse a última vez. A gente vive com a certeza de que vamos ter mais um dia, mais um ano, mais 2, mais 3, mais 10, mais 20, e a gente vai levando assim. E o pregador está dizendo, não, você precisa ir na casa onde há luto para você valorizar cada momento, cada encontro, cada ato, cada dia. Não desperdiçar a sua vida com coisas bobas ou tolas, porque o funeral tem o poder de nos fazer pensar na vida muito mais do que a festa.
A festa nos embriaga com o encantamento e com o entorpecimento. Tira de nós a capacidade de olhar para a realidade das coisas e de nos atentar para aquilo que é transitório mesmo. Passaremos. Há determinadas dores, meus irmãos, que nos fazem pensar na vida com os pés no chão, e a morte é uma delas. E aí ele diz no verso 3, melhor é a mágoa do que o riso. Esse riso aqui não é o riso sincero, não é o riso realmente espontâneo, é o riso sarcástico. É lógico a gente preferir o riso à mágoa, evidentemente, do ponto de vista lógico é assim. Mas veja, tempos de tristezas podem ser mais proveitosos do que tempos de rasas, não de raras, mas de rasas felicidades. Rir, quando se é para chorar, não faz sentido, não é? O riso frívolo, diz o pregador, não é conveniente. E o choro hipócrita, então, nem se fala. Então aqui ele está dizendo que a mágoa genuína é melhor do que o riso falso, frívolo. Porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Como assim? Possivelmente o pregador tem em mente aqui o que ele acabou de dizer no verso 2, pois a tristeza do rosto é encontrada na casa onde há o quê? Onde há o luto. É lá que nós encontramos rostos abatidos, gente entristecida, até que se passa 4 ou 5 horas e aí a gente está contando o caso, está falando do Timão, está falando do Palmeiras, está falando... Não é assim? Velório é a coisa mais louca que se tem. É um negócio louco, irmão, tal do velório. Ninguém aguenta ficar 12 horas só pranteando. Passa-se 2 horas, a gente entra com tantos assuntos, mas aqui ele está falando desse momento de contrição, de consternação, que se faz presente na casa onde há luto, pois a realidade da morte vai nos ensinar a valorizar os seus dias. E ele diz, a tristeza do rosto nos permite aproveitar cada dia e a vivê-lo plenamente. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lucas 6,21, bem-aventurados vós os que agora chorais, porque vocês vão rir. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. É o que nós queremos às vezes, descontração, entretenimento. Não é isso que nós às vezes fazemos até no que diz respeito ao culto. Queremos que o culto seja apenas nesta perspectiva, onde nós não temos lamento, choro, contrição, arrependimento, mudança de vida. E do verso 5 até o verso de número 6, ele fala sobre a repreensão que edifica e corrige. Ele vai dizer assim, no verso 5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. O contraste agora é entre o sábio e o tolo. A repreensão do sábio, ele diz, é uma crítica construtiva. O sábio, ele critica não para ferir, para machucar, para destruir você. O sábio faz a sua crítica para melhorar você. Ele faz a crítica porque ele ama, ele faz a crítica porque ele quer bem, ele faz a crítica porque ele quer ver você crescendo, ele faz a crítica porque ele quer ver você se desenvolvendo da melhor forma possível. Por isso que a repreensão do sábio, ela é construtiva, porque o seu propósito, qual que é? De corrigir, visando aqui a um padrão de comportamento que seja realmente aceitável diante do Senhor. E aí ele brinca com a alegria do insensato. E a linguagem dele aqui é sarcástica. Ele diz assim, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Aqui é o seguinte, irmãos, aqueles galhos, não é, que você coloca naquilo que a gente chamava de fogão a lenha, né? Fogão a lenha. Então você pega os gravetos cheios de espinhos, que não são aquelas brasas consistentes, ela pega fogo muito fácil, ela começa a pipocar, mas de repente aquilo passa. Não tem consistência, não tem durabilidade. É essa a ideia que ele tem aqui. Os espinhos queimam rapidamente, eles não são como um carvão, não é? Mas ele se extingue muito facilmente. Ele está dizendo, a risada dos tolos é assim.
passa porque é superficial, é passageira, é como a neblina, é de curta duração, é como a chama dos espinhos. Ele está dizendo, não serve para nada, não agrega nada, não faz de você uma pessoa melhor. E às vezes é isso mesmo, irmãos. Às vezes são risadas que não acrescentam, que não constrói, que não edifica, são coisas sem valor, são coisas inúteis. Eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro ponto. O que o sofrimento lhe ensinou sobre Deus? Qual foi a maior lição espiritual que você aprendeu diante de uma perda? Ah, como a perda machuca. Você está desperdiçando a escola da dor? John Piper escreveu um livro sobre o sofrimento e a soberania de Deus, e um capítulo do livro ele diz, não desperdice o seu câncer. Porque ele teve, né? Então ele escreve um capítulo do livro falando sobre o que as quimioterapias e o diagnóstico do câncer trouxe à sua vida. Ele é um pastor batista norte-americano. Vamos agora, irmãos, ao ponto 2, do verso 7 ao verso 10. O sofrimento pode revelar o que existe dentro do nosso coração. Então, do verso 1 até o verso 6, ele chama a nossa atenção para o sofrimento, que tem mais a nos ensinar do que a celebração. E ele vai falar da morte como sendo o ápice do sofrimento humano. E ele vai dizer que a repreensão ela é melhor porque ela edifica, ela corrige do que o sorriso dos tolos. E no segundo momento, do verso 7 ao verso 10, ele vai dizer, cuidado. O sofrimento ele vai colocar para fora o que está dentro do seu coração, o que está dentro do nosso coração. E aqui há alguns perigos, algumas ameaças. E Donald Carson, quando ele comenta aqui este capítulo, ele diz aqui que há 4 coisas que nós devemos tomar cuidado. Coisas essas que os sofrimentos são capazes de nos proporcionar. A primeira delas, ele diz, cuidado com a corrupção. Verso de número 7, ele diz assim, certamente a opressão faz do sábio um tolo e o suborno corrompe o coração. Veja, meus irmãos, se está tudo dentro de um contexto de dificuldades, de adversidades, de problemas, vamos imaginar, por exemplo, que o pastor, não era pastor, aquele jovem que estava aqui hoje, né? Mas ele falando da igreja perseguida, pessoas que têm que conviver com privações, com situações difíceis. Veja, irmãos, o sofrimento ele tem essa capacidade. Você está desempregado, você está vivenciando um momento difícil, de dor na sua vida, e de repente alguém lhe oferece aí um caminho alternativo. Eu gosto muito de assistir aquele programa Aeroporto, Área Restrita. Irmãos, aquilo é sensacional, não é? E a gente vê tantas pessoas sendo presas, tentando passar com drogas, ingerindo drogas nas malas, aquela coisa toda, um dinheiro fácil. É alguém que chegou e diz, transporte isso aqui para mim, vai ter alguém te esperando. E de repente os caras observam, porque quando a gente anda errado, a gente dá sinal de que está errado, não é assim? Você não fica na paz, tranquilo, relaxado, conversando. Os caras estão te monitorando, irmão. Você fica estressado, você fica tenso, você fica nervoso. E os caras têm um olhar clínico para a coisa. Não é? Nós temos aqui na igreja um casal eles são da polícia. Irmãos, eles olham até os trejeitos assim da pessoa, eles percebem. Eu quase perguntei para eles assim, e eu? É sério, irmão, eles estão tão acostumados com mentiras, com coisas que as pessoas falam, eles olham, eles já sabem o modus operandi da personalidade. Então veja, a corrupção. Olha só que coisa interessante, uma boa condição espiritual pode ser desestabilizada pela opressão ou pela extorsão, pelo suborno e pela corrupção. Até mesmo o sábio não está imune a essa tentação. O desejo por obter alguma coisa, ele é genuíno. Mas qual é o caminho? Nunca se ganhou tanto dinheiro, nunca se falou tanto, nunca a Mega Sena acumulou tanto, as bets que chegou com tanta força no nosso meio. Irmãos, são tantas as situações, ele diz, cuidado, o sofrimento pode fazer com que o seu coração relativize,
pode fazer com que você aceite o suborno, pode fazer com que você aceite determinadas coisas, pode fazer com que você aceite determinadas situações, que você deveria dizer, não posso. Cuidado. Uma segunda coisa, ele diz, não seja impaciente, está aí no verso número 8, é melhor o fim das coisas do que o seu princípio, a paciência é melhor do que a arrogância. Irmãos, não é fácil, temos que lidar com o sofrimento, fala a verdade. Pensa num negócio difícil. O sofrimento, uma internação, um diagnóstico, e aquela bendita daquela conversa com o homem responsável pelo setor do hospital. Melhorou? Piorou. Meu Deus. Desempregada há quanto tempo? 1 mês? 2 meses? 3 meses? Já assistiram o filme A Procura da Felicidade? Que filme. A mulher vai embora, mas ele fica com seu filhinho e dorme nas estações, dorme em abrigo. Nossa, gente, que filme. O sofrimento, irmãos, não é fácil. Mas é muito fácil a gente perder a paciência. Tiago diz que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aflição. Mas está aí algo que nós não estamos preparados, porque nós queremos a coisa para ontem. Não estamos acostumados a passar tempos de aflição, a viver meses ou quiçá anos. Irmãos, o querido irmão que esteve aqui hoje pela manhã falou de pessoas jovens que foram sequestradas, que estão há mais de 20 anos, cujas famílias não sabem onde estão. Meninas que foram sequestradas em países islâmicos e a família nunca mais teve notícia das suas filhas. Você consegue imaginar um negócio desse? É uma loucura, meus irmãos. Não é simples. E ele está dizendo, cuidado, o sofrimento prolongado não é fácil. Cuidado com a impaciência. Mas ele diz no verso 9, cuidado também com a amargura, com a ira. Ele diz aí no verso 9, não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Irmãos, a gente perde a paciência, a gente começa a falar impropérios, a gente começa a questionar coisas, a gente começa a falar um monte de coisas contra Deus. Jó, ele segurou até um determinado momento, mas depois ele começou a amaldiçoar tudo e todos. Maldito foi o dia que eu nasci. Para que eu nasci? Por que eu vim nesse mundo? Irmãos, eu já vi pessoas dizendo assim, pastor, eu só vim nesse mundo para sofrer, porque não é possível. Deus deve me odiar demais, porque nada dá certo na minha vida. Nada funciona. É problema atrás de problema. A gente perde a paciência, a amargura e a ira se alojam no nosso coração. Cuidado com a ira, pois a ira despertada pelas frustrações da vida, vai te conduzir à insensatez. Por isso que Tiago diz, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A ira, diz o pregador, ela se abriga no íntimo dos insensatos. O insensato afaga a sua irritação, ele cuida dela para que ela cresça cada vez mais, ele alimenta e dela cuida até que ela venha a se explodir. Mas esse não é uma recomendação bíblica. O sofrimento pode revelar aquilo que existe dentro de nós. E ele fala dessas ameaças, corrupção, impaciência, amargura. Mas ele fala de uma outra coisa que a gente gosta de falar demais, nostalgia. Olha o verso 10. Talvez você nunca falou assim, porque no meu tempo, pastor, tempo bom era o meu. Não é assim? Verso 10. Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Mas é o que a gente faz o tempo todo. Conversa com seu papai e mamãe se ele não vai dizer assim, na nossa época, no nosso tempo, quão bom era, não é? Lá em Tapetininga, tu não tem ideia como é que as coisas eram boas lá em Tapetininga, não é? Lá em Cerquilho, como era bom a vida. As pessoas brincavam nas ruas, não tinha essas distrações todas. Ele diz, não trate os dias presentes como se eles fossem piores do que os dias do passado. As adversidades facilmente nos empurram para as ribanceiras das murmurações.
Ao dizermos que o passado é melhor do que o presente, nós estamos com isso demonstrando insatisfação. Olha que coisa. Falta de paciência e autocontrole. De modo que a adversidade, ela não cria o nosso caráter. Ela revela o nosso caráter. E eu lhe pergunto, queridão, sua luta atual está produzindo amargura ou dependência? Você está cultivando ira contra Deus? Você vive preso ao passado? Não celebra nada de bom no presente? Parece que os tempos de outrora foram os melhores. Caminhando para terminar. Verso 11 e 14. O sofrimento nos convida a confiar no governo de Deus. O verso 11 ele diz: boa é a sabedoria havendo herança. E herança para o povo é terra. Herança para o povo hebreu é continuidade, é sustento. Herança para o povo é a perpetuidade. A terra não podia ser vendida, mesmo que uma pessoa ficasse devendo, ele tinha o direito de plantar nela, e ele tinha o direito de reavê-la caso ela ficasse penhorada. Havia o ano do jubileu, que dava a todos os que de repente talvez perderam as suas propriedades, de readquiri-la novamente. Então ele está falando de uma herança, mas uma herança onde há sabedoria. Porque ele diz, boa é a sabedoria havendo herança, ela é proveitosa para os que veem o sol, ela é proveitosa para quem está vivo. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria sobre o dinheiro é que essa dá vida àquele que a possui, ao passo que o dinheiro não tem esse poder. Mas ele chama a nossa atenção para esse aspecto, assim como o dinheiro pode proteger uma pessoa ou uma família das privações, das dificuldades, a sabedoria pode proteger uma pessoa das duras realidades da vida. E pode mesmo. Decisões tolas podem trazer consequências duradouras. Contudo, ele diz, a sabedoria se sobressai ao dinheiro, pois ela é capaz de dar vida ao seu possuidor, ao passo que o dinheiro não tem esse poder. Ele não tem essa capacidade. Então, o pregador não está falando de vida eterna, mas ele está falando da vida neste mundo. E aí, então, irmãos, ele diz no verso 13 e 14, observe as obras de Deus. Pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. O que o pregador está querendo ensinar? Ele está dizendo a respeito da perspectiva correta no sofrimento. Qual que é a perspectiva correta no sofrimento? Ele está dizendo que tanto a prosperidade quanto a adversidade foram criadas por Deus. Tanto a adversidade quanto a prosperidade, elas foram criadas por Deus. Porque veja você, observe as obras de Deus. Ele está dando aqui 2 conselhos ou 2 exortações. Primeiro, observar as obras de Deus. O que ele está querendo dizer? Deus, ele é o quê? Deus é soberano. Ele fez todas as coisas, e algumas dessas coisas parecem torcidas aos nossos olhos. Por exemplo, a morte. A morte é uma coisa que abala a nossa fé. O luto, tristezas, essas coisas não são vistas como coisas boas por nós, mas ele está dizendo até mesmo essas coisas torcidas também são obras de Deus. Como assim, pastor? Mas não foi isso que Deus diz lá no Éden? Não foi a promessa de Deus? E é por isso que ele diz que estas coisas feitas por Deus, ninguém tem o poder de endireitar. Quando é que a ciência vai impedir o homem de morrer? Nunca. Quando é que a ciência vai impedir o ser humano de adoecer? Nunca. Quando é que a ciência vai impedir o homem de se corromper? Nunca. São os males existentes debaixo do sol, porque desde quando os nossos primeiros pais pecaram, a terra foi amaldiçoada. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não é porque o mundo está debaixo do domínio do diabo, não. Não é isso não, irmão. O mundo está debaixo dos efeitos do pecado, da queda. Ele está dizendo, atente-se para essas coisas. Olha a vida nesta perspectiva.
E aí ele diz no verso 14, aceitar que tanto a prosperidade quanto a adversidade, elas são vindas das mãos de Deus. A prosperidade, glória a Deus, os pregadores da teologia da prosperidade estão felizes, mas e a adversidade? Pare de sofrer. No dia que você passar perto de uma igreja, que tiver uma placa assim, pare de sofrer, pegue e leve embora. Tire-a dali. Taca fogo. Remova. Isso não existe, sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo que Deus fez assim. Deus permitiu que o mundo estivesse debaixo dos efeitos do pecado. E é por isso que nós temos que lidar com essas coisas. E Ele está dizendo que tanto a prosperidade quanto a adversidade são criadas por Deus a fim de nos ensinar a depender totalmente do Criador. É mais fácil, irmãos, esquecermos de Deus na prosperidade do que na adversidade. Os decretos de Deus, diz a Escritura, não podem ser revertidos. Os efeitos danosos do pecado não serão totalmente anulados enquanto não chegar à consumação. Agora, olha que interessante. A gente pode passar nossa vida em jejum, em oração, fazendo tudo que for campanha. Nós não vamos conseguir impedir de que o mal, de que a enfermidade, ela venha e chegue até nós. Faz parte desse mundo, faz parte da nossa natureza, não tem a ver com a nossa fé, não é falta de fé, não é falta do amor de Deus, não, é ter a consciência de que nós estamos num mundo quebrado, debaixo dos efeitos do pecado, e nós deveríamos olhar nessa perspectiva. Por isso que o pregador está dizendo, se você está vivendo um momento legal da vida, irmão, o que a gente faz no momento bom da vida? Celebre, irmão, celebre. Porque não vai ser sempre assim, não. Percebe o que ele está dizendo aqui? Não vai ser todo dia, não. Vai ter o dia ruim, vai ter o dia mau, vai ter enfermidade, vai ter adversidade, mas de repente passa, vem mais um momento bacana. Vamos celebrar. E quando vier o dia mau? Vamos seguir confiando no cuidado de Deus. E antes das aplicações finais, você só acredita na soberania de Deus quando vai tudo bem? Está tudo bem e a gente, nossa, Deus é soberano. Vamos orar, a gente ora. Não foi curado. O que a gente faz? Se fosse curado, o que a gente faria? Glória a Deus, aleluia. Mas não foi. Não tem glória. Não tem louvado seja Deus. Não tem, foi feita a vontade de Deus. Percebe a dificuldade que a gente tem? Da gente ir apenas numa direção. Você consegue enxergar a mão de Deus também no dia mau? E agora algumas aplicações de fato para terminar. Se o sofrimento é inevitável, se o dia mau faz parte da vida de todos nós, o melhor a fazer não é questionar, mas é aprender. É tirar leite de pedra, é fazer do limão a limonada. E nesse sentido, meus irmãos, a Bíblia tem várias orientações a nos dar. Primeiro eu começo perguntando, quem sabe o que é bom para o homem? É a primeira. Está lá no verso 12 do capítulo 6. Ninguém sabe o que é bom para o homem. Só Deus sabe o que é bom para o homem. Pastor, mas eu passei ali na rua, tinha assim, joga tarô, joga búzios, revela futuro, com quem você vai casar, os números da Mega Sena. Funciona, pastor? Irmão, só Deus sabe o que é o futuro. Tá certo? Então, confiemos, meus irmãos. Confiemos na sabedoria e cuidado de Deus. Por que acabamos nos estribando na nossa própria sabedoria e às vezes deixando de nos submeter àquela que vem de Deus? A Bíblia, meus irmãos, está ensinando que ninguém pode nos dizer o que o amanhã trará. Se será um dia de prosperidade ou um dia de adversidade. Se seremos felizes ou se prantearemos. Simplesmente não sabemos. O futuro está escondido. Não sabemos o que o futuro nos reserva. Caso o pregador fosse pessimista, a única coisa que lhe restaria seria o desespero. Mas não é isso que acontece, ele nos dá o caminho. Vivamos a vida na perspectiva de Deus. Uma segunda coisa, o sofrimento que purifica. Tiago 1, 2 a 5 fala sobre a maneira como nós devemos nos comportar diante do sofrimento.
tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que o valor da vossa fé, uma vez provado, muito mais do que ouro perecível. Terceira coisa, meus irmãos, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, o sofrimento que fortalece a esperança da consumação futura e final de todas as coisas. Ali, no capítulo 4 da segunda carta, ele diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória futura. E que coisa bonita, porque Deus ele transformou a cruz em ressurreição. E então nós podemos confiar nele, mesmo quando nós não entendemos os seus caminhos. Por último, o exemplo de um homem que perdeu tudo, contendeu com Deus, mas teve que se arrepender no final do processo. Jó 42:6, Deus não considerou boa as suas palavras, ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Eu deixo aqui 2 textos, Isaías 45:9, que diz assim, ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro, o que você está fazendo? Ou, este seu vaso não tem alça? Romanos 9:19-21, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Nós cremos realmente nisso? E te convidando para se colocar de pé para nós orar, eu termino dizendo, não sabemos, é a última, o que o amanhã nos reserva. Irmãos, eu não sei. Estarei vivo amanhã? Posso garantir? Posso garantir o que vai suceder a você no dia de amanhã? Ninguém. Não sabemos, mas nós precisamos saber de uma coisa, que aquele que governa o amanhã, essa é a confiança que devemos ter. Confiemos, portanto, na soberania e no cuidado daquele que governa o nosso amanhã. Descansemos nele. Talvez os dias tenham sido difíceis, talvez os dias tenham sido alegres. Sigamos confiando, descansando e glorificando o Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Querido Deus, não importa se os dias são maus ou se os dias são bons. Todos nós estamos sujeitos a eles. Nem sempre é só mal, nem sempre é só coisas boas. Vivemos num mundo quebrado, e no mundo quebrado, ó Deus, nós estamos o tempo todo tendo que aprender a lidar, a administrar. Enfrentar um luto é tão difícil, mas quando nós entendemos que todos nós estamos na fila invisível da morte, isso pode fazer com que a gente entenda que a vida precisa ser vivida com beleza, com singeleza, com alegria, valorizando cada momento, vivendo em paz, buscando viver em paz, e às vezes nós desperdiçamos tanto tempo brigando com tanta gente, arrumando confusão com todo mundo. Às vezes nós não celebramos, às vezes o almoço em família, que era para ser um momento tão bonito de confraternização, faz tempo que ele não acontece. Às vezes, ó Deus, aquele amigo que a gente queria convidar, nunca aconteceu. Aquele telefonema que a gente queria dar, a gente sempre adiou, deixando para depois, até que de repente chega uma notícia e a gente vai ficar pensando, puxa vida, e eu que queria ter ligado, mas quantas oportunidades passaram e nada foi feito. Saber, ó Deus, que todos estamos nessa fila, traz a nós esse senso de urgência, para não ficar procrastinando coisas, decisões importantes da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a viver com esse entendimento. Ajuda-nos a compreender que o dia mau que talvez estejamos passando não tem a ver necessariamente com pecados, com transgressões deliberadas da lei do Senhor. Tem a ver com o fato de vivemos num mundo quebrado, e nesse mundo quebrado, todos nós, crentes e não crentes, estamos sujeitos, ó Deus, a enfrentar situações difíceis. Estamos sujeitos às intempéries da vida, às enfermidades, à maldade das pessoas, ao próprio mal que nos assola. Mas que nós possamos, ó Deus, seguir confiando que o Senhor governa tudo e todas as coisas. E que em Cristo Jesus o nosso coração possa se alegrar sempre.
Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos no nome dele. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.